Estamos de volta com o CJC Esporte, segundo bloco. O papo estava bom aqui no intervalo. A gente vai tentar reproduzir o papo do intervalo no ar, tá bom? Leonardo tinha feito uma pergunta para o Marcelo. Pode repetir, Leonardo. Marcelo, hoje a gente verifica mercados emergentes, né, do futebol, nova ordem mundial do futebol, Oriente Médio, China tirando jogadores da própria seleção brasileira, abrindo novas oportunidades, não só para jogadores, mas como fisiologistas, preparadores físicos, técnicos e gerentes de futebol executivos como você. Como é que você vê essa abertura dessas novas oportunidades em novos mercados? A questão toda é que esses mercados que parecem ser tão novos para a gente, eles já vinham trabalhando há muito tempo. Eu vou te dar um exemplo. Eu trabalhei na Ucrânia em 2002, onde eu levei o atleta Diogo Rincon, que era do Internacional. Depois chegou o zagueiro Rodolfo, que era do Fluminense. Chegou o Kleber, o Gladiador, e o Rodrigo, que hoje está no Vasco. Esse mercado era um mercado como hoje, era a China e até provavelmente o Irã. Quando eu cheguei lá, me deparei com a mesma coisa. Eles estão preparados para a evolução, eles precisam das pessoas para o operacional, né? Os valores que hoje a China dispõe para trabalho no futebol são valores que eles fizeram uma organização para poder, no momento certo, como a gente fala na gíria, dar o bote certo no mercado que é o Brasil. O celeiro de jogadores é o Brasil. Então eles não fizeram isso de um ano para o outro. Vamos lá buscar 10 brasileiros, buscar 2, o professor Vanderlei Luxemburgo, toda uma comissão do Flamengo, o professor Pavanelli. Então não foi isso. Então eles se prepararam para isso. E a certeza que eu tenho é que esses mercados vão vir com mais força. Como o iraniano, a gente está se preparando, a gente é um pequeno grão nesse processo, né? Mas como tem o iraniano, como o próprio, vou voltar a falar da Ucrânia, o Shakhtar, na época que eu fui para lá, o Dínamo era o que despontava. Mas o trabalho que o Shakhtar fez foi o quê? Exatamente com o tempo. E o retorno são cifras, agora, proposta por Alex Teixeira, a maneira que o William saiu. Então, William, Chelsea. Foi para a Rússia, né? E da Rússia foi para o Chelsea. Então tu tem a certeza que esses mercados, eles estão sempre atentos e organizados para a hora certa e buscar. Não tem como jogador ou como clube recusar as propostas dele. Então eu digo que cada vez mais nós temos que se preparar aqui dentro do nosso país para tentar brigar com os caras, mas vai ser difícil. Marcelo, você falou que o Brasil é um celeiro de grandes atletas. A minha pergunta é, o Brasil ainda é um celeiro de grandes atletas? Porque na Europa, se a gente partir para o grande centro da Europa, Real Madrid, Barcelona, os grandes clubes da Itália, Alemanha, Inglaterra, nós não temos mais a parte ofensiva do meio para frente, pelo menos, jogadores de grandes destaques. Só o Neymar, que é o grande jogador. O William é um destaque do Chelsea, o Oscar já foi, o Lucas chegou no PSG para ser e não conseguiu até agora. Do meio para trás, nós ainda temos grandes jogadores, como Davi Luiz, vem sendo questionado, mas é um grande jogador, Thiago Silva, Daniel Alves e por aí vai. Os clubes europeus ainda enxergam o Brasil como um celeiro de grandes jogadores? O respeito nunca vai mudar. O respeito dos europeus perante ao Brasil, eles têm, existe cada vez mais. O grande problema nosso, na minha opinião, eu trabalhei 23 anos como agente e observador de clubes para chegar hoje como gerente de futebol. O grande problema que nós temos é a questão de organização do nosso futebol nos times, nas categorias de base. O aproveitamento de cada time profissional dos seus atletas não compete com o investimento que é feito. Eu vou te dar um exemplo do time da minha cidade, que é o Internacional. Hoje eu moro no Rio, mas eu acompanhei muito a base do Internacional e do Grêmio. O Internacional, Nilmar, Diogo Rincon, Daniel Carvalho, Fábio Rockenbach. Sim. Então isso aí tu calcula em cifras onde o clube veio se estruturar e se tornar o que é hoje. Certo? O Grêmio está fazendo isso agora, depois de muito tempo. Vindo para cá, o Flamengo
Flamengo, na minha opinião, o meu grande amigo Rodrigo Caetano, também que é do Sul, está fazendo um trabalho de estruturação como fez no Vasco, como fez no Fluminense. O Rodrigo está tentando aproveitar este menino, o atacante, que foi destaque na Copa São Paulo. Felipe Viseu. E mais 2 ou 3 meninos que eu acho que tem muitas condições de participar do grupo para vir a ter os jogadores da base desses clubes que eu acompanho aqui no Rio de Janeiro, primeiramente, a base do Rio de Janeiro, de todos os clubes, é uma base muito fraca em termos estrutural. Verdade. Tu não vai conseguir fazer jogador, com todo o respeito que eu tenho aos clubes. Tem clube de menor investimento no Rio de Janeiro. Com mais estrutura. Exatamente. Eu fui no Nova Iguaçu, visitar o Nova Iguaçu. Muito bom. Tem que parabenizar o trabalho dos presidentes. Arte Sul também é um clube o Arte legal. Sul, Né? Tigres entendeu? também Tigres. tem. O próprio Tigres. Então a gente tem que se conscientizar que tu não pode... Eu fui trazer um menino por indicação para um clube, o pai preferiu ir para o Criciúma, não vou citar o nome do clube da primeira divisão, porque tinha que vir para um time de primeira divisão do Rio de Janeiro. Porque o cara consultou ali e viu que o treino era não sei quantos quilômetros, então não tem a estrutura física para te ter o retorno. Então, te respondendo, o Brasil é respeitado. O retorno que nós temos na base, a nossa seleção olímpica, é melhor está melhor que a seleção principal, em termos de nomes. Agora, a partir do momento que o Brasil se estruturar, colocar o técnico que deve ser, as pessoas tirarem as pessoas que não podem estar próximo para atrapalhar o trabalho vai andar, entendeu? Então, a opinião que eu tenho dentro da minha visão do futebol é que o Brasil não tem... apareceu um menino, agora chama Dybala isso, né? Num time. O argentino. É Dybala? Sim, tá na Juventus, ele começou no Palermo, se destacou na primeira temporada dele pelo campeonato italiano, foi contratado pela Juventus. Quantos tem no Brasil, desculpa falar, com a mesma capacidade que o Dybala? Eu te digo 5, 6, hein? Te digo 5, 6. Então apareceu o Rodrigo Dourado agora no Internacional, esse Felipe Viseu, o menino do Vasco. Jorge, lateral esquerdo o do Flamengo, Jorge, muito bom lateral. O Evander, do Vasco da Gama, excelente jogador. Esse menino do Vasco da Gama, o zagueiro, que agora é Luan. Então, ainda assim, o Rio de Janeiro consegue revelar, né? Consegue. Imagina se tivesse uma estrutura. Consegue revelar. E eu acredito que são pequenas coisas para poder... Porque tu tem que revelar e tirar fruto depois. Sim. O Flamengo perde jogador livre aí que eu fico sabendo e se destaca em outro... O próprio exemplo, o filho do Bebeto, o Matheus, é um dos destaques do time onde ele está hoje em Portugal. Porque sequência de trabalho, deixaram o menino tranquilo para trabalhar. Então, se não acontecer não botaram isso, ele no time profissional para resolver, né? tu não pode fazer isso. E quem está aparecendo agora também com destaque, em final de contrato com o Flamengo, é o próprio Adrian, que começou a ter a sequência na França. Agora está na França, está no Nantes e está tendo sequência. Está em fim de contrato com o Flamengo também, né? Na verdade, o Matheus, a situação é diferente. O Matheus, o contrato termina e ele está emprestado até o término do contrato, então ele não retorna ao clube, né? É uma promessa aí perdida, mal aproveitada, como muitas outras. O Internacional aproveitou como poucos essa questão de revelar jogadores, porque o Internacional tinha como política vender um jogador por ano para manter as contas em dias, né? Foi Tyson, o Valdívia está lá agora no o Inter, o Jorge Macedo, o Jorge hoje está no Fluminense, e as pessoas até brincam, vocês lá no Sul, vocês já nascem de gerente de futebol, porque o Rodrigo, o Jorge, eu da terceira divisão aqui, mais 2 ou 3, tem o do Palmeiras também é gaúcho, e o Cristiano também era do Vasco, também era gaúcho. O Jorge Macedo, que está no Fluminense, o Jorge revelou no mínimo uns 5, 6 jogadores que já foram vendidos do Internacional. Então o Inter é imbatível nessa situação. O Inter trabalha, esse menino, o Rodrigo Dourado, a gente já sabia esse retorno. Esse é jogador para 15, 12 milhões de euros logo ali. Então, olha o retorno que dá. Então, esse é trabalho. Marcelo, deixa eu colocar aqui um tom de polêmica aqui nessa discussão da gente. Muito tem se falado da estruturação para revelar novos valores, para se estruturar um trabalho baseado nessa gestão esportiva visando o mercado. A gente está falando muito de mercado, de jogadores que valem milhões e milhões de euros. Mas será que justamente o problema do Brasil, que se reflete até na seleção principal, não seria
a falta de sequência desses jogadores por mais tempo nos seus clubes de origem, tendo realmente, se tornando ídolos mesmo da torcida, chegando ao profissional e chegando à seleção brasileira, como era o caminho natural anteriormente? Tu tem que subir o jogador com convicção e bancar o jogador, como aconteceu com o Jorge, o exemplo é esse. Tem que bancar e dar tranquilidade para o atleta. Se o atleta não tiver tranquilidade com e a gente tem que parar com essa a mania brasileira que jogador de 19 anos está pronto. O jogador, a maturação do jogador é feita com 24, 25 anos. O jogador está pronto. Nesse meio tempo ele vai oscilar. Então o que tu está me dizendo, o pessoal hoje também acontece dentro das bases, a parte operacional, os caras vão para a faculdade, fazem um curso de gestão, se formam e acham que conhecem o jogador. Não é isso aí. Não é isso. Tu tem que ter um caminho, um trabalho que tu conhece o jogador, que eu já vi muita gente também queimar jogador. Sim. Entendeu? Os caras não conseguem, não sabem o que vai acontecer na frente. Um jogador, por exemplo, que foi muito valorizado logo quando subiu para o time profissional foi o próprio Samir. Saiu agora no início da temporada do Flamengo com valor muito baixo em relação ao mercado europeu, 3, 4 milhões de euros no recordo. O próprio Yuri, que está no Atlético, retornou para o Atlético agora, né? Sim, teve no Botafogo. E a questão também é o seguinte, né? Por exemplo, o Rodrigo Caio, zagueiro do São Paulo. O time do São Paulo é uma várzea, meu amigo. O time tá ruim, tá jogando nada, tá uma bagunça. Aí põe um garoto para jogar no time que é uma bagunça... Não vai render. Você botar um garoto no time arrumado, certinho, é uma coisa. Você botar um garoto no time que é uma várzea é outra. Pode dar o exemplo do Santos, diferente, né? Que já vem algumas temporadas com um grupo de garotos. Alguns permanecem, como o Lucas Lima e o próprio Gabigol. E no início do ano vendeu para a China o Giovânio, né? Ele tem sempre ali, vende mantém uma base, mas que é um time que consegue aproveitar e ter resultados esportivos também, né? Identificação do jogador com a torcida. A nossa solução está muito próxima da gente. O professor Tite é o cara preparado para tocar a nossa seleção, não só a principal. Base, com o seu auxiliar padronizar o futebol da base ao profissional. Com o professor Kleber Xavier e com a sua equipe, nós vamos ter um respeito, aí sim, esse respeito que tu fala. Quem não respeita a gente, nós não estamos respeitando a nossa seleção. Os caras sempre nos respeitam. Então está muito próximo, é só os caras botar a pessoa certa. Hoje todo mundo sabe que o Tite é o cara ideal para a seleção brasileira. Só que... Isso se reflete na nossa seleção, porque se for analisar os nossos jogadores, eles não são os piores jogadores do futebol mundial. Não são a mesma geração, não é a geração que foi de 2006, por exemplo, que tinha Ronaldo, Adriano, Cafu, Roberto Carlos, Ronaldinho e Kaká. Mas está longe de ser uma equipe para tomar de 7-1 da Alemanha, longe de ser. E é uma equipe que leva empate do Uruguai, que toma de 2-0 e consegue um empate na Bacia das Almas, em cima da vontade, no Paraguai e por aí vai. Mas olha só, a gente tem que dar algumas outras informações aqui, como por exemplo o surf que teve ontem. A gente tem uma imagem aí com os melhores momentos da bateria, tanto masculina quanto feminina, lá na Austrália. Tivemos brasileiros bem, viu? Lembrando que essa etapa aí é a etapa de Bells Beach, a segunda etapa da Austrália. Tivemos homens e mulheres. Os homens no quarto round. O Ítalo Ferreira entrou na água junto com Net Young e Julian Wilson e venceu com um somatório de 14 pontos. Meu amigo, altas ondas lá, hein? Olha só essa ondinha aqui perfeita, ondinha para a direita, espetacular. O Igor Dantas, natural lá de Ubatuba, entrou na água contra o Matt Wilson e o Mason Ho e venceu com um somatório de 15 e 37. Na bateria 3 teve Conor Coffin, que venceu Mick Fanning e Johnny Smith. E na bateria 4, Michel Borges venceu o único brasileiro dessa bateria que saiu derrotado, o Caio Ibelli. E também quem perdeu foi o Dave Cattels. A gente está vendo os melhores momentos. E as meninas, que já rolou inclusive a final ontem. A Courtney Conlog venceu a Sally Fitzgibbons e conquistou aí, bateu o sino, né, lá de Bells Beach. Que beleza. Olha só, eu separei aqui duas imagens para a gente explicar direitinho qualidade de onda e alguns conceitos de surf. A gente vai mostrando aos pouquinhos, tá? Primeiro a gente vai mostrar a onda do Ítalo Ferreira, brasileiro. E você vai entender o que é frontside. Frontside é quando o surfista, ele surfa de frente para a onda. Essa onda aí é uma onda de pico, chamado point break. Ela quebra sempre no mesmo lugar, na mesma direção. Eu vejo essa onda, me dá vontade de na mesma hora pegar um avião e ir para a Austrália. Esse é o Ítalo Ferreira e você vê que ele está de costas para a onda, tá vendo? Ele deu uma rasgada,
foi para a base da onda, deu outro rasgadão, água pra caramba subindo, voltou na base, outra rasgada com água subindo demais. Isso aí é um cutback, em que ele volta para a espuma da onda, onde ele pega mais pressão. A onda ficou um pouquinho mais gorda, ele vai esperar a onda ficar um pouquinho mais em pé, ó. Deu uma acelerada, batida e comemorou, vai dar um pulinho na água, ó. Beleza, peguei uma onda boa. Deu para entender? Backside, de costa para onda. E ainda tentei falar aí alguns nomes, né? Nomes de manobras, ó. Rasgada, levantando muita água. Depois ele vai dar uma outra rasgada, volta na base da onda, lá embaixo. Outra rasgada, levantando muita água. Onda ficou gorda. Cutback para voltar para a pressão na espuma. Vai acelerar para dar uma manobra mais radical depois com a onda em pé. E aí, frontside, Kai Belli. Solta aí a imagem do Kai Belli, que é o cara que surfa de frente para a onda. Ele surfa olhando a onda de frente. Outro brasileiro, Kai Belli, que acabou perdendo a bateria, tá vendo? Ele tá olhando a onda de frente. Uma batida, levantando muita água, uma rasgadinha, beleza. Isso é quase um layback, né? Outra batida, muita pressão na onda do Kai Belli, cutback para voltar para a pressão da onda de novo. Mesma coisa, vai esperar a onda ficar em pé para fazer uma manobra mais forte, ó. Outra rasgada e agora uma batida final. Deu para entender um pouquinho? Deu para entender? Eu entendi tudo. Agora eu acho que eu sou capaz até de pegar a prancha e sair surfando agora. Vou arriscar amanhã de manhã. E o Matt Wilson arrepiou numa onda ontem. A gente vai mostrar essa onda, só que depois do intervalo, tá? A gente mostra essa onda e logo os gols do Palmeiras, os gols do Santos também, e continua batendo um papo aqui com o Marcelo Silveira. Não sai daí não, hein? Intervalo é rápido, a gente volta já.